Boa noite, irmãos. Mais uma noite no PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajubi. Tudo bem com vocês? No último PGM eu disse que era realmente o último, né? Porém essa estratégia ela vai continuar, porque os pastores assim determinaram. E eu estou muito feliz por poder dar continuidade a essa estratégia, que é esta live, que acredito que tem abençoado muitas pessoas. Que você continue sendo abençoado por essa live. Amém? E hoje nós queremos falar a respeito do livro de Atos. Ainda estamos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus. E ali nós estamos no capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Encontramos ali Paulo, Silas e Timóteo na segunda viagem missionária. Só lembrando, a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, depois retornaram para um concílio na igreja de Jerusalém. Neste meio tempo houve uma divergência entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, e eles se separaram e seguiu para um lado Paulo, Silas, encontraram Timóteo depois e saíram para uma segunda viagem missionária. Este é o contexto aqui em Atos 16, versículo do 6 ao 10. O que é importante notar nesta passagem? Primeiro, os discípulos fazem planejamento, mas a última chancela é do Espírito Santo. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não autorizou. Depois eles queriam ir para Bitínia, e o Espírito Santo também não chancelou. Importante saber que nós planejamos. Nada substitui o nosso planejamento. Porém, é o Espírito Santo que autoriza. A última chancela é dele. Outra coisa interessante nesta passagem é a questão da divergência. Houve divergência entre eles. A divergência não pode impedir que todos entrem em convergência no mesmo pensamento e no mesmo coração, na mesma unidade. Então é natural que haja divergência. São bem-vindas até as divergências, mas em última instância, todos precisam convergir para estar no mesmo pensamento, no mesmo coração, a mesma unidade do Espírito Santo. Se é o mesmo Espírito que autoriza e chancela, é o mesmo Espírito no qual nós nos ligamos para fazer a vontade de Deus como discípulos do Senhor Jesus. É importante entender essa questão. Outra questão bastante importante é entender que o Espírito fala. O Espírito também falou com Paulo. Aliás, Paulo teve uma visão onde alguém clamava para que o Evangelho fosse para a Macedônia. Quando os discípulos estão convergindo no mesmo coração, no mesmo pensamento e no mesmo Espírito, o discípulo fica sensível à voz do Espírito Santo.
Nós queremos uma igreja de discípulos. Queremos uma igreja de discípulos que estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando isso acontece? Quando nós desenvolvemos intimidade com o Espírito Santo. Intimidade é algo que se dá na pessoa, não é algo que nós desenvolvemos enquanto corpo, mas é algo que nós desenvolvemos no nosso relacionamento diário com o Espírito de Deus. Tem vários tipos de conexões que nós podemos manter, né? Fazendo um paralelo com as várias conexões, por exemplo, de internet que nos últimos anos nós recebemos do avanço da tecnologia. Vocês lembram que nós temos a internet de escada, que é por meio de um modem, que é lenta, é bastante lenta. Nós temos um segundo tipo de internet, que é a do Wi-Fi, né? Que nos dá muito mais flexibilidade. A gente tem as internet por ondas de rádio, né? Que é muito mais amplo, sofre interferência, mas é muito mais amplo. Temos um outro tipo de conexão de internet, que é por satélite, né? Que abrange o planeta todo. Ainda temos um último tipo de conexão de internet que chama WiMAX. É um tipo de Wi-Fi, mas que depende de... Ele tem dimensões muito maiores. Qualquer lugar do planeta que a pessoa estiver, ela vai estar conectada a essa rede WiMAX. Por que eu estou falando isso? Que cada pessoa tem um tipo de conexão com o Espírito Santo. Algumas ainda estão na época da internet de escada, que depende do modem. Nesse caso, o modem é a igreja. A pessoa só consegue ter conexão com o Espírito Santo quando vai à igreja. E aí ela se torna uma frequentadora de igreja. Mas Deus abençoa. Não importa muito o tipo de conexão, não importa muito a velocidade dessa conexão. O importante é que a pessoa esteja conectada. Então Deus respeita o tipo de conexão que você tem com Ele na pessoa do Espírito Santo. Mas na verdade, algo importantíssimo é a intimidade de cada um com o Espírito de Deus. E essa intimidade nós desenvolvemos no dia a dia, orando, buscando, chamando Ele, o nome dele, chamando a pessoa dele para entrar dentro do quarto com você, para te conhecer na profundidade, para te dar um cheiro. É isso, sabe? É esse tipo de relacionamento que nós precisamos manter com o Espírito Santo de Deus. Os discípulos tinham. Os discípulos têm esse tipo de relacionamento. Não importa muito o tipo de conexão. Nós estamos na Igreja Batista Conexão. Então todos estão conectados de uma forma ou de outra. Porém é importante que nós desenvolvamos intimidade com o Espírito. Porque por meio da intimidade é que Ele revela coisas para nós, como revelou para Paulo, como revela para os discípulos. Amém? Que esta palavra seja bênção na tua vida, que você desenvolva intimidade com o Espírito de Deus, não importa muito qual seja a tua conexão. Eu desejo, todo líder da igreja deseja que você esteja na conexão WiMAX. Porque em qualquer lugar do planeta que você estiver, você vai ter conexão com o Espírito Santo. Porém, talvez você esteja fazendo aí, se autoavaliando, dizendo que a tua internet, que a tua conexão com o Espírito Santo ainda é uma internet de escada, depende de um modem, depende da igreja.
Amém, irmão? Deus vai te abençoar dessa mesma forma. Procure desenvolver intimidade com Ele, como Paulo desenvolveu, como Barnabé desenvolveu, como Timóteo desenvolveu, como Silas desenvolveu, porque você vai ser bênção aonde você estiver. Aonde você estiver, Ele vai te usar, porque você vai estar conectado e conectado na dimensão da intimidade, o que é mais importante. Amém? Que a nossa igreja seja uma igreja de pessoas que desenvolveram intimidade com Deus, pessoas conectadas. Isso vai fazer toda a diferença. No mundo inteiro nós temos pessoas conectadas à internet. Em qualquer lugar que a gente vai, tem um tipo de conexão. Que nós também oremos nesse sentido, para que todas as pessoas na face da terra tenham algum tipo de conexão com o Espírito de Deus, porque isso preparará a volta de Jesus, né? Isso preparará os tempos vindouros. Ninguém sabe, aquilo que ninguém viu são as coisas que Deus preparou para os filhos. Amém? Tem tempos maravilhosos ainda para serem vividos. Crê nisso. Profetiza isso para a tua família. Dobre o teu joelho, desenvolva a intimidade com o Espírito de Deus, que Ele vai te mostrar, que Ele vai te dar o caminho. Amém? Só para a gente terminar, uma última coisa que eu gostaria de dizer. Deixa o Espírito Santo traçar um itinerário e tal. Amém? Foi o Espírito Santo que traçou o verdadeiro itinerário seguido por Paulo. Deixa Ele traçar o itinerário. Só ouça a voz dEle. Seja sensível, esteja sensível à voz dEle, porque Ele vai enriquecer o teu portfólio. Tudo aquilo que você fizer e ser, será bênção para o reino. Amém? Segue o itinerário do Espírito. Deixa o Espírito Santo enriquecer o teu portfólio, né? A tua lista de trabalhos, o teu desejo de ser uma bênção na igreja onde você está plantado. Isso é importante, isso é portfólio, gente. É planejamento, é portfólio. É ter um repertório ampliado pelo Espírito de Deus. Porque tudo que eu fizer vai culminar em bênção para o reino de Deus. Essa é a vontade de Deus para o filho, que os filhos sejam bênção. Deus falou para ser tu uma bênção. Aí eu profetizo na tua vida nesse dia de hoje, que você vai ser uma bênção, que a tua conexão vai ser o IMAX, e que a tua intimidade com Deus vai te permitir ter revelações do tamanho das revelações que Deus trouxe para Paulo. Amém? Fique com Deus, meu irmão. Que Deus te abençoe neste dia. Continue firme no propósito. Amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a estar conectados contigo, Deus. E nos ajude a desenvolver intimidade contigo. A mesma intimidade, Pai, que Paulo teve, que Barnabé teve, que Timóteo teve, que Silas teve, Pai. E que a tua igreja seja uma igreja de pessoas conectadas. Não importa a velocidade, mas que todas elas estejam conectadas e que todas elas desenvolvam intimidade contigo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.